Estamos no ar, então sejam muito bem-vindos a mais uma edição da RF com você. E olha, gente, a sexta-feira finalmente chegou, né? E a gente tá como? Prontíssimos para entrar no clima do fim de semana. E aí eu quero saber de vocês de casa, já escolheu o look que vai arrasar no finde? Se ainda não, relaxa, viu? Porque o programa de hoje está recheado de inspiração. A gente vai bater um papo super interativo sobre tudo que tá bombando nessa temporada outono e inverno. E para isso eu recebo agora a Daniela Bueno, consultora de imagem e estilo. Vou pedir para ela entrar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Dani. Um prazer receber você aqui hoje. Um prazer estar aqui com vocês também. E é para falar de um assunto, né, que a mulherada de casa, principalmente os homens também, mas a mulherada de casa adora, né? Mudança de estação, chega com tudo e pede aí uma renovada no guarda-roupa. Total, estamos prontos para falar sobre isso hoje. E vamos começar já falando então sobre as cores que estão sendo, né, tendências aí para o outono e inverno. Dani, você tem notado? A gente sabe, né, a Pantone decidiu aí que a cor do momento é uma específica que a Dani vai revelar pra gente. Tem algumas outras cores que vem acompanhando essa cor então do ano? Sim. Hoje, então, em 2025, a gente tem o Mocha Mousse, né, como cor principal, esses tons de marrons que traz muito aconchego, né, que remete ao café, ao chocolate, mas junto a eles a gente também tem outros tons, né, como por exemplo o vinho, o azul marinho e até o verde mousse. Olha, eu vou falar, gente, já nós duas aqui já estamos então em alta, porque ela tá trazendo aqui o marronzinho, o preto também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, eu tô no azul. Então assim, já entramos na onda. Já, totalmente. Tô vendo que você trouxe uma arara aqui pra mim. Eu trouxe. Eu trouxe algumas peças pra gente falar um pouquinho sobre as tendências agora. Falamos de cores então vamos pra tendências. Qual você trouxe aí pra mostrar pro pessoal de casa? Qual a primeira? Bom, começando, gente, a gente não pode deixar de falar, né, sobre o boho chique, né, que tá super em alta nessa estação. A gente teve um ápice dele, né, esse ano. A gente já vem muito com a tendência dele, né, há uns anos atrás, mas esse ano ele realmente vem muito em alta, que é essa leitura, né, de muito franja, muito camurça, babados, né, que vem bem do estilo boêmio dos anos 70. E eu tô vendo aqui a rendinha também, né, muito presente nessa peça, que é maravilhosa, inclusive. Eu, particularmente falando, não tenho muito costume de usar renda. Dá pra gente ir adaptando e colocando aos poucos, assim? Dá, com certeza. A gente pode trazer em pequenos detalhes, né, Rô? Então, de repente, a gente adapta, coloca uma meia calça, né, com uma renda diferente. Agora no outono e inverno tá super liberado, né, com shorts. Então a gente consegue trazer uns pequenos detalhes. E jeans a gente sabe também, né, gente? Jeans tem que sempre ter um bom no guarda-roupa. Sempre, é essencial. E agora essa estação a gente vê até um pouco a volta do jeans skinny. Não é todo mundo que gosta, eu não né? sou fã, não. Mas ele vem com tudo, um pouco por conta também dos babados, né? Das peças mais amplas, que eu trouxe algumas opções aqui também pra gente conferir. Já a gente mostra, falando ainda do jeans, né? Você falou do skin voltando, a cintura baixa, ela por acaso tá vindo realmente com tudo? Eu não sou adepta. Olha, a gente não vê mais muito nessa estação, tá? A cintura baixa. Ela veio, né? Foi um auge aí dela, mas hoje a gente vê muito as modelagens mais amplas, né? Oversized, que a gente chama. Então, a calça wide leg, né? As calças mais retas, que tem essa pegada bem mais confortável também, né? E a controvérsia a skinny, né? Pra gente fazer aquele equilíbrio por conta das batas, né? Estarem vindo também muito grandes, muito amplas, né? Agora, ó, tô vendo ali que o próximo look, gente, ele tá num vinho, que é uma das cores, inclusive, que você comentou. Sim. Vamos mostrar então pra quem tá em casa. Olha só que coisa mais linda esse vestido. A gente trouxe aqui até a nossa parceira de hoje aqui no programa, né? A VM Fashion Store disponibilizou essas peças pra gente mostrar pra vocês. E essa proposta de vestido, né, num vinho, também num boho, né, que ele vem com essa pegada bem criativa, bem do folk mesmo, né, do movimento hippie. Então a gente vê também, trouxe até essa combinação, né, do azul com esses detalhes, né, que é bem remetente mesmo ao universo folk. Olha só que lindo, gente, falando, né, sobre justamente essa combinação de cores.
um pouco mais ousada, eu diria. Eu não sou pouquinho. muito de combinar de misturar muitas cores. Para quem tá começando aí, ousar nesse universo, o que você recomenda? Como que a gente começa nisso, Dani? Bom, eu acho que, primeiro a pessoa tem que se sentir super confortável, sabe? Não adianta a gente apostar numa tendência e a tendência não representar a gente, né? Com certeza. Então, se você quer apostar numa tendência, opte primeiro pelos pequenos detalhes, né? De repente um acessório ou um sapato, um pequeno detalhe numa peça, para a pessoa não ter esse estranhamento, né? Ainda falando, né, sobre essas cores, vou pedir para o pessoal lá do Switcher colocar aqui o clipe de imagens que a gente tem, que traz justamente, né, a questão dos tons mais sóbrios e também com cores mais vibrantes. Aqui a gente tem alguns exemplos de como fazer esse mix aí e fazer parecer tudo harmônico, né? Sim, sim. A gente tem aqui umas opções, né, para quem não sabe, né, como eu falei, não quer entrar dentro de uma tendência, mas não sabe como apostar nos detalhes. Então, na primeira imagem lá, a gente trouxe, né, um look inteiro no marrom, mas com a bolsa vermelha, né? Para quem não sabe ainda direito como fazer as combinações de cores, apostar nesses detalhes assim que não tem erro. Acessório dá sempre um up no visual, né, Dani? Totalmente. Quando a gente fala agora do preto, ele ainda é coringa? Sempre, né? Não dá pra falar que o preto não é coringa. Esse ano ele não tá tanto em evidência, né? Por conta do mocha mousse, então o marrom a gente brinca que é o novo preto do momento, mas o preto realmente ele é único, né? Ele nunca sai de moda. Nunca sai de moda, um pretinho sempre cai bem. Sempre. Você falou do mocha mousse, vamos pegar então o próximo look que eu tô vendo ali, gente, que tem, né, justamente uma saia nesse tom e que também traz um tecido que eu acredito que seja o camurça, é isso mesmo? Esse aqui é um suede, tá? O suede, ele é, digamos, o primo do camurça, né? Ele é sintético, né? Ele imita o camurça, mas ele não é de cor animal, ele é sintético. Mas olhem essa proposta, né? Que linda dos shorts, com um tom mais off na blusa, super combina. Coloca do ladinho assim. Enquanto isso, né, você comentou sobre esse tipo de tecido. Quais tecidos eles são protagonistas nessa estação? O suede tá vindo com tudo e o camurça também, pelo que você já me falou. Isso, o suede, o camurça, né? A gente também tem um pouco das rendas por conta do boho chique, a lã, né, que é sempre clássica agora no inverno. Mas os protagonistas mesmo realmente é o couro, o camurça e o suede. Vamos trocar então de look, né? Vamos pro próximo, gente. O próximo look, ele tá num verde aí mais militar. Não sei se é essa exatamente a cor, mas uma cor maravilhosa e que cai super bem com o marrom, né? Essa combinação eu achei divina. Sim, né? A gente tem aqui até a opção do cinto, né? Um cinto com uma estrutura, né, bem larga, que remete também ao estilo boho, né? E vocês veem como a gente consegue também trazer essa adaptação diferente, né? Um vestido mais fluido, que não tem nada do universo boho, né? Mas a gente consegue incrementar aqui usando um cinto com essa proposta. A gente tá vendo essas cores muito presentes. Mas quando a gente fala, né, de estampa, por exemplo, Dani, tem alguma que nessa época do ano, assim, é coringa também? Por exemplo, o xadrez. Eu noto que todo inverno ele tá sempre em alta, até porque também tem as festas juninas vindo com tudo, né? Sim, sim. O xadrez, ele sempre tá em alta, né? Mas esse ano a gente tem a presença mais daquela estampa que é mais estampa que a gente brinca cara de vovô, né? Que é o xadrez Argyle, que é um que tem um losango. Olha só! Isso, então ela é uma estampa bem vintage, né? Então, por conta do resgate dos anos 70, a gente vê também essas peças, né? Com essa pegada mais vintage. E o animal print, né? Tem muita gente que não adere, não gosta, passa longe, correndo, assim. Já foi o meu caso, confesso, mas ultimamente eu tenho abrido os olhos assim para conhecer novas estampas e o animal print tá nessa. Como é que a gente faz para usar ele de forma, né, mais sofisticada? Então, o animal print é um detalhe, assim, que a gente pode considerar até um pouco difícil, né, como você falou, mas trazer em sapato, né, nos cintos está vindo muito. Agora a gente também tem a vinda do animal print na estampa de vaca, né, que não é tão comum. Caramba! Né? Então, assim, para quem quer, tá vindo muito em cinto, né, usar realmente nos pequenos detalhes, como a gente já tinha mencionado. Tá voltando então agora para as cores, né, assim, mais neutras, o cinza. Minha diretora tá querendo saber aqui.
tá em alta. O cinza também tá em alta, pode ficar tranquila que o cinza ainda dá pra usar bastante. Dá super também pra usar nessa estação. Vamos pro próximo look também, que também é um look mais neutro. Isso. Ele é um vestido que, inclusive, eu fiquei apaixonada. Isso mesmo. Olha que coisa mais linda. Em Nessa tricô, pegada, né? É um vestido mais off, né? Off-white, então é um vestido que a gente consegue fazer muitas propostas junto com ele, né? Às vezes a gente compra uma peça única e acha que a gente tem que usar apenas da mesma forma, né? Mas a gente consegue, de repente, trazer outras opções. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que eles têm botões até o final do vestido, né? A gente consegue abrir um pouquinho, deixar ele mais ou menos até a metade, usar com um jeans por baixo, né? Ou usar como uma outra peça e deixar ele como terceira peça, como se fosse um kimono, né? Então Olha a gente só. consegue trazer essa variedade de bem opções. versátil. Então, uma peça consegue fazer vários looks ali. Total! E quando a gente fala do tricô e da lã, por exemplo, né? Aproveitando já esse exemplo que a gente tem aqui, como é que a gente faz pra usar eles e não deixar o visual, né, muito pesado? Porque às vezes eu tenho aquela sensação de que você coloca e fica parecendo uma... Não é o caso desse vestido, eu imagino. Maravilhoso, tô doida pra experimentar, inclusive. Ele tem uma modelagem bem incrível. Maravilhosa. Mas normalmente, dependendo até da blusa, né? Eu sinto isso muito nas blusas de frio que usam esse tipo de tecido. Sim. Fica muito cheiona. Como é que a gente faz pra pesar menos o visual com esse tipo de tecido? O ideal é a gente apostar também em peças que sejam mais slim, né? Então, de repente, o jeans skinny, né? E trazer essa modelagem mais ampla, por exemplo, por um cardigan ou um suéter. Essa é sempre a dica, é sempre a harmonia, né? Então, se a gente está colocando uma peça muito ampla, trazer outras peças mais sequinhas para a gente não ter essa comunicação, esse ruído, né, de comunicação muito. Olha só que dica grande. bacana, então, manter ali o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio é sempre o ideal. Quando a gente fala ainda sobre modelagem, eu vou pedir para colocarem aqui na tela sobre a modelagem oversize, que também está super em alta. Olha só que coisa mais linda. Essa daqui é a Bruna Biancardi, né? Pra começar, maravilhosa, super estilosa. Ela colocou aí um blazer oversize, é isso? Isso mesmo. A gente vê que parece que é aquele blazer que a manga, né? A gente já percebe que é maior e tudo. Aí eu trouxe até um modelo aqui pra gente ver, mostrar. Olha só que coisa linda. A gente tem essa opção, né? De brincar um pouco com os estilos. Então, essas propostas mais over, elas estão super em alta nesse inverno, né? De repente, colocar com um vestido mais fluido, né? Por baixo, a gente brinca com essas modelagens, né? A gente consegue um visual bem bacana. E nesse caso, né? Uma dúvida que eu tenho agora. Quando a gente fala de oversize, precisa ser, por exemplo, eu uso P. Precisa ser comprar uma peça M para ficar oversize ou não? Não tem nada a ver isso? Não tem nada a ver. As peças oversize, elas não são fora do seu tamanho, né? Ela só tem uma modelagem um pouquinho maior. Mas você vai continuar comprando peça, exatamente, se você veste P, você vai comprar um blazer P. Então é de fato ali a modelagem. É a modelagem que muda. Olha, bom saber então, nada de pegar em casa o blazer do pai, do avô, né? Não, porque daí a gente até passa, às vezes pode passar uma imagem até de desleixo, né? Porque fica na cara que a peça não serve pra você. Não foi feita ali pra você, não cai bem. Isso. Vou pedir pra você colocar isso daí e já trazer o próximo, né? Que também é um pretinho, que a gente já falou. A gente adora e preto não tem erro, né, gente? Olha, como a gente até falou, né? A gente tava com um blazer aqui super pesado e um vestido bem levinho, né? Com uma cintura mais baixa, que era realmente também uma tendência, né? Que tá vindo, a cintura bem baixa, a gente viu em vários desfiles já. Maravilhoso também, mais uma peça. Minha dúvida, essa peça aqui, ela me remete mais ao calor, assim, eu diria, né? Pelo tamanho, por ser sem manga. Sim. Nesse caso, dá pra gente adaptar para esse friozinho que tá chegando? Com toda certeza. A gente consegue fazer, de repente, sobreposições, né? Uma jaqueta de couro, uma jaqueta de camurça. Uma blusa aqui também, a gente consegue aquelas de tela, sabe? Ficam bem legal. E fora, né, gente, a meia calça. Meia calça indispensável nesse inverno. Sim, fica super romântico, eu acho, né? O look, assim, fica muito bonito, traz uma elegância. Fica bem sofisticada, né? Exatamente. Agora, né, falando sobre a meia calça, aproveitando esse gancho, eu quero saber em relação às luvas, porque eu tenho visto que é um acessório que tá vindo com tudo, pelo menos nas redes sociais eu tenho acompanhado, assim, as pessoas usando bastante. Tá vindo pra ficar? Olha, aqui a gente pode falar que no Brasil é um pouco difícil, né? Mas realmente era uma grande aposta, assim,
lá na moda da Europa, né? E vamos ver, né? Vamos ver se o pessoal vai se adaptar a essa tendência. Agora, né, nem só nós mulheres vivemos de moda, gente. Os homens também gostam de estar em alta. Vou passar bem rapidinho pelo assunto, mas quero saber o que está em alta na moda masculina. Então, homens podem apostar também em muitas jaquetas de camurça, né? Gola alta, que agora fica lindíssimo no look, né? Também acho. Um look de gola alta com um trench coat, que também sempre é super bem-vindo no inverno. Então aí a aposta certa para eles. Peças coringas para se ter no guarda-roupa seriam essas? Peças coringas, né? Uma calça, né, de alfaiataria com um bom corte, também é bacana. Então, assim, opção não falta pro pessoal que tá em casa, não né? falta. Tanto as mulheres quanto os homens para estar aí na moda. O Dani, daqui a pouco a gente vai falar sobre as tendências dos sapatos, né? Afinal, eles também vão mudando aí conforme a estação. Vão, com certeza. A gente tem várias opções aqui para mostrar para vocês. Estou aqui com a Daniela Bueno, consultora de imagem e estilo, e a gente vai falar agora sobre esse universo, né, Dani? Vamos lá. Vamos começar então com essas botas que eu também achei um charme. Sim. A bota western, ela ainda continua, né, muito em alta. A gente vê aqui um modelinho, né, deixa eu mostrar assim, em camurça. Como a gente falou, né, a camurça tá super em alta, então a gente vê até nos acessórios. E a bota é uma boa aposta. Nesse caso aí dessa bota, a gente usaria com o que, por exemplo? Eu já vi muitas meninas usando, por exemplo, com shorts, né? Fica legal, fica descolado. Fica legal. Isso varia muito do estilo pessoal da pessoa, né, Rô? Hoje a gente não tem muitas limitações, assim, quando a gente fala de moda. Estilo é muito você se auto-expressar, né? Essa é uma bota do universo boho. Então, quem tem um estilo mais criativo, né? Aquele vestido vermelho que a gente mostrou no primeiro bloco, fica bem bonito também com essa bota, né? Mas nada impede também de usar com jeans, né? Ou com até um vestido mais fino. Tem que ver aí a criatividade da pessoa também que vai usar, o quanto ela gosta de ousar no visual. Isso mesmo. Próxima tendência, então. Essas botinhas são tendência bota Western, é isso? Western, olha só. Ela tem aquele visual mais country, né? Realmente remete. Remete bastante. E tô vendo que a camurça tá presente em outros, né, sapatos. Não sei se esse é também. Esse aqui é um suede. Você vê como eles são bem parecidos, gente? Né? Deixa eu até pegar do ladinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas, pessoalmente, dá pra ver melhor, né? O suede, ele tem um toque mais aveludado, né? Que é esse sapato aqui, esse mocassim. Esse é um mocassim de bico fino, né? Apesar de hoje, nessa estação, a gente tá vendo mocassim mais com aquela cara bem masculina, então, com o bico, né, do sapato bem arredondado, a gente também tem essas opções aí pra quem é baixinha. Eu, por exemplo, sou super baixinha, não dispenso um bico fino. Olha, então o bico fino é uma técnica aí pra quem tá em casa que é baixinha. Alonga, é isso? Alonga. Dá essa sensação? Dá sim, com certeza. Olha. Ainda mais se aqui o peito do pé, né, ele for à mostra, ele ficar à mostra. A gente consegue essa sensação aí de aumentar a silhueta. Olha que coisa bacana, gente. Dica legal, então, para as baixinhas. Já vamos para o próximo sapato, Dani. Tô vendo, né, ele com uma cor muito presente, que é aquilo que a gente tava falando das cores estarem em alta, dessas cores, inclusive. Esse que é um vinho, um vermelho mais fechado. Isso. O que em 2024, ano passado, né, a gente tinha o vermelho cereja como protagonista. Você viu que ele escureceu um pouquinho, né? Que é esse tomzinho de vinho, então, que ele é super aposta, né, dessa estação. E no invernizado, né, os sapatos vêm bastante, assim, nessa pegada. Quando a gente fala, né, sobre o salto, em relação ao outro, esse daí tem um saltinho ainda. Então é bacana para quem quer buscar para trabalhar, por exemplo, com conforto e também trazer um pouco de sofisticação aí. Sim, esse é um sapato, né, do universo masculino. Então ele é ótimo, assim, para ambientes corporativos também. Ele é um sapato que fica bem bacana. Deixa o look bem elegante. Próximo, então, tô vendo ali a sapatilha, gente. Bem polêmica dessas sapatilhas. Polêmicas. Você aderiu a essa moda? Não. Eu também não. Confesso, assim, não é o meu estilo, né? Mas as sapatilhas hoje, elas estão vindo nessa proposta, assim, bem bailarina, né? Esse formato. E você vê que é um sapato do universo mais romântico, né? Mas aqui, por exemplo, ele não tá romântico, né, Rô? Ele tá todo furadinho, com essas telinhas, né? Tem esse detalhe aqui.
em metal. Então, assim, a gente consegue também brincar, né? Não é porque você tá usando um sapato do universo romântico que ele necessariamente vai ser romântico, né? Aqui a gente tem uma sapatilha um pouquinho mais criativa. Dá pra misturar ali os estilos, então. Totalmente. Olha que bacana. Vamos pro próximo, que falando em criatividade, né? Eu acho que ele é o que mais grita criatividade aqui. Olha só que coisa linda. Isso pela estampa. Pela estampa, né? O animal print, ele é atemporal, né? Sempre tá em alta. E nessa estação a gente vê muito mais nos acessórios do que também nas peças, né? Ele tá muito mais protagonista na parte dos acessórios. Então, sapatos, cintos, né? Detalhes como piranha, presilhas de cabelo. Olha que bacana, então dá pra trazer um pouquinho desse visual assim nos pequenos detalhes, como eu falei, fazem toda a diferença. Falando em fazer a diferença, né? Quando a gente fala de acessório, por exemplo, que você tá usando, chega primeiro, maravilhoso! Acessórios, lindo, né? Então, é uma forma de trazer um up pro visual. Totalmente, vocês veem que eu tô com, né, um look mais neutro. Eu apostei para dar o destaque mesmo nos acessórios. Então a gente tá falando de outra tendência aí que vem nesse outono e inverno, que é o maximalismo. Olha que bacana! Isso também, o maximalismo a gente dá para apostar em brincos grandes, né? Em colares de pérolas a gente vê muito, mas não aquele colar pequenininho, delicado, mas um colar com bastante volume, com bastante colares juntos. Então isso que é bacana. Então o maximalismo tá vindo com tudo. Totalmente. E os braceletes? Eu tô amando, tô entrando nessa moda, tô achando a coisa mais linda. Traz realmente, assim, glamour, eu diria, pro look, não é? Totalmente, né? Esse vestido, por exemplo, que você tá, né? Super daria aí vários braceletes, né? Pra deixar o look mais elaborado. Então, o bracelete também vem nesse universo do maximalismo. Olha que bacana. Então, muitas dicas para vocês aí que nos acompanham para entrar na moda aí nesse outono e inverno. E lembrando, toda estação vai mudando aí, né? Você não necessariamente precisa apostar em peças que, por exemplo, vá fugir. Você só consegue usar, por exemplo, em uma única estação. Você pode ter um guarda-roupa inteligente e trazer aí peças que vai brincar em todas as estações. É isso mesmo, né, Dani? Isso mesmo. O importante é sempre manter o nosso estilo pessoal, né? Não adianta a gente apostar numa tendência e aquilo não representar a gente. Então, o mais legal é entender as tendências que se adequam ao seu estilo. Com certeza, importante se conhecer. Dani, foi um prazer falar com você hoje. Adorei o papo, aprendi um monte. Espero que o pessoal de casa também. Um prazer, viu? Muito prazer. Queria agradecer, né, os parceiros que a gente trouxe aqui, a Ibiza Moraes Salles. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada.